Bom dia, quinto ano, como vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje nossa aula será de História e falaremos sobre a chegada da família real portuguesa no Brasil no século XIX. A chegada da família real portuguesa no Brasil, no início do ano de 1808, marcou profundamente a história das duas nações. A partir de então, o Brasil, que era colônia de Portugal, quando a corte portuguesa desembarcou no seu território, passou a sediar todo o comando administrativo do Império Português. Até que, em 16 de dezembro de 1815, foi elevado a reino. E o que era antes chamado de Reino de Portugal, passou a se chamar Reino de Portugal, Brasil e Algarves. Com isso, uma série de transformações ocorreu do ponto de vista político, econômico e social, contribuindo fortemente, inclusive, para o processo de independência do Brasil em 1822. Mas por que será que a família real transferiu-se para o Brasil? Vamos entender? No ano de 1804, Napoleão Bonaparte tornou-se imperador da França e tinha como objetivo a conquista de novos territórios. Naquela época, a Inglaterra estava na ponta como principal potência econômica e com uma poderosa marinha. Após sucessivas batalhas, a França começou a se destacar com seu poderoso exército. Contudo, Napoleão não conseguiu superar a Marinha Britânica e, na tentativa de enfraquecer a Inglaterra, decretou em 1806 o bloqueio continental, cujo principal objetivo era proibir os países europeus de comercializarem com a Inglaterra e, assim, prejudicá-la economicamente. Diante desse impasse do bloqueio continental, Portugal recusou-se a obedecer às ordens de Napoleão, que, por sua vez, decidiu marchar suas tropas em direção ao país. Portugal não tinha condições de resistir às tropas francesas e estava sob a regência de Dom João VI desde 1792, após sua mãe, Maria I de Portugal, ter sido considerada louca. Sob as ameaças de Napoleão, Dom João optou pela transferência da corte de Lisboa para o Rio de Janeiro, que após 1815 passou a ser a capital do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Vieram de lá órgãos administrativos inteiros, funcionários da corte, ministros da Corte Suprema, membros do alto clero e, entre outras coisas, diversas bibliotecas, as quais resultaram na formação da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Com a chegada da corte portuguesa, houve bastante mudanças, né? E em janeiro de 1808, a frota portuguesa avistou Salvador. No dia 24 do mesmo mês, em Salvador, Dom João assinou o decreto de abertura dos portos às nações amigas, que, além de ser considerado por muitos historiadores como o primeiro passo em rumo à independência do Brasil, também colocou fim ao pacto colonial. Com essa medida, o Rio de Janeiro passou a ser o principal destino dos produtos manufaturados ingleses. E com isso, houve as mudanças econômicas, sociais e políticas. Acompanhe agora no módulo de vocês, módulo 2, a partir da página 262. Observem aí esta imagem. A imagem do Brasil no século XIX. Na página 263,
vem dizendo o seguinte: a história do Brasil, no século XIX, foi marcada por inúmeras transformações. Com a proclamação de Dom Pedro I, em 1822, o Brasil tornou-se oficialmente independente de Portugal. Porém, a escravidão foi mantida no país, assim como a grande desigualdade social. Observem as três questões abaixo, que vocês vão responder no caderno de vocês. Na letra A diz o seguinte: quais grupos sociais foram representados na imagem? Vocês vão observar a imagem e vão responder. De que maneira você os identificou? Uma das maneiras de identificar são os vestuários, né? Como se vestem, a postura, né? São características que ajudam a classificar os grupos sociais. Na letra B, pede que você descreva as atividades que alguma das pessoas representadas estão realizando. E na letra C, pergunta o que você sabe sobre a independência do Brasil. Página 264. Vamos continuar falando sobre a corte portuguesa no Brasil. Observe a imagem a seguir. Leiam a legenda. Na legenda, diz que a imagem é a partida do príncipe regente de Portugal para o Brasil. Litografia baseada na gravura de Francesco Bartolozzi, em 1812. A partir desta imagem, vocês vão responder aí no próprio módulo a questão 1 e a questão 2. Na questão 1, está pedindo para você descrever a imagem acima. Se você observar bem a imagem e ler direitinho a legenda, você vai descrever direitinho a imagem acima. Na questão 2, pergunta: você sabe por que Dom João, o governante português, veio ao Brasil? Já foi dito na introdução da aula e veremos daqui a pouco durante a leitura também. Vamos continuar a leitura? No século XIX, a história do Brasil foi influenciada diretamente pelos fatos que ocorriam na Europa. França e Inglaterra estavam em guerra e Portugal, que era aliado dos ingleses, corria o risco de ser invadido pelos franceses. Por isso, o governante português Dom João resolveu transferir a sede do governo de Portugal para o Brasil. Assim, em 1808, Dom João se mudou para o Rio de Janeiro, acompanhado de sua corte, que era formada por milhares de pessoas. Observem a leitura desse trecho aqui na parte azul. Aqui diz o seguinte: assim que a corte chegou, foi baixado um decreto determinando que os habitantes do Rio de Janeiro deveriam, quando solicitados, ceder suas casas para os que estavam chegando. E como quem estava chegando era gente importante, foram requisitadas as melhores casas da cidade, com tudo que tinha dentro. Então, quando chegaram ao Brasil, né, quando solicitavam a casa de alguém, a pessoa tinha que sair, né, e deixar tudo lá para que o pessoal que estava chegando de Portugal habitasse, né? E eles escolhiam as melhores casas. Então, independente de serem as melhores casas, as pessoas tinham que sair para que eles pudessem habitar. Na página 265, vem falando sobre a estrutura do Rio de Janeiro, né? Como estava a estrutura do Rio de Janeiro quando a corte portuguesa chegou ao Brasil. O cotidiano no Rio de Janeiro. Na época em que a corte portuguesa chegou ao Brasil, o Rio de Janeiro não tinha estrutura para abrigar tantas pessoas. As ruas eram mal iluminadas e não recebiam serviço de limpeza.
Além disso, não havia sistema de esgoto nem água encanada. Por isso, as pessoas tinham que buscar água em fontes públicas ou poços. O dia a dia nas ruas da capital era marcado por intensas atividades comerciais, celebrações religiosas e pelo trabalho de escravizados. Observe a imagem abaixo, diz que esta imagem na rua direita, Rio de Janeiro. A gravura é de Rugendas, de 1835. A partir desta imagem, vocês vão responder aí no próprio módulo a questão 3 e 4. Na 3, pede para descrever o que as pessoas representadas na imagem estão fazendo. E na 4, pede para identificar pelo menos 3 grupos sociais na imagem. No lembrete abaixo, vem falando sobre a abertura dos portos, que já vimos na introdução da aula. Em 1808, Dom João abriu os portos brasileiros às nações amigas, ou seja, os parceiros comerciais de Portugal, estabelecendo o fim do pacto colonial. Como já foi dito, Dom João assinou o decreto de abertura dos portos às nações amigas, que, além de ser considerado por muitos historiadores como um primeiro passo em rumo à independência do Brasil, também colocou o fim do pacto colonial, que é a prática em que cada colônia só podia comercializar com a sua metrópole. Na página 266, vem falando sobre o trabalho escravo nas cidades. Acompanhe a leitura. Grande parte da população que vivia nas cidades brasileiras do século XIX era composta por escravizados. Entre 1808 e 1831, cerca de 750 mil pessoas foram trazidas da África na condição de escravos. Aqueles que trabalhavam nas ruas, vendendo produtos ou carregando mercadorias, eram conhecidos como escravos de ganho. Havia também os escravos que trabalhavam nas residências dos senhores, conhecidos como escravos domésticos. Seus serviços eram variados, como fazer a limpeza, preparar os alimentos e cuidar das crianças. Observem as imagens aí. A primeira imagem mostra alguns escravos de ganho vendendo produtos, Diz que é em uma tarde na Praça do Paço, litografia de Jean Baptiste Debret, cerca de 1835. Observem que os escravos de ganho eram os que vendiam produtos ou carregavam mercadorias nas ruas. Na segunda imagem, já mostra os escravos domésticos, que estão sendo representados na casa de seus senhores. Na legenda, diz que a família de fazendeiros, a gravura de Rugendas, em 1825. Na página 267, tem mais uma atividade para ser feita. Na questão 1, pede para você ler os textos abaixo e escrever um título adequado para cada um deles. Então, você vai ler o texto da letra A e o da letra B. Vai analisar qual é a ideia principal do texto e, a partir daí, vai colocar um título para esse texto. Então, vocês vão ler o texto A, vai ver a ideia principal e vai colocar um título, e vai ler o texto B, ver a ideia principal e colocar um título. Na questão 2, pede para analisar a imagem e responder as questões. Observe a imagem ao lado e a sua legenda. Nunca esqueçam da legenda, que é muito importante. Na sua legenda diz que são carregadores de água. Gravura de Rugendas em 1821. Na letra A, pede para você qual dos textos da questão anterior, da questão 1, trata do assunto mostrado nessa imagem. Aí você vai observar o texto A, o texto B e vai marcar qual é o texto que fala sobre o assunto, mostrado na imagem aqui ao lado. Na letra B, pergunta o seguinte: hoje em dia, o trabalho representado na imagem
É necessário no município onde você mora? Por quê? Você vai responder que sim ou que não, né? Analise partes por partes do município. E por quê? Vai justificar por quê. E vai colocar a resposta aqui abaixo da gravura no próprio módulo. Bom, por hoje é só. Nossa aula termina por aqui. Beijos e até mais.